Hoje nós vamos trabalhar os ângulos, vamos relembrar os conceitos e as classificações de ângulos. Ângulo é toda a região do plano, convexa ou não, determinada por duas semirretas de mesma origem. Você vê aí na figura a região não convexa e a região convexa de um ângulo. No ângulo desta figura, destacamos os seguintes elementos. O ponto O, a origem das semirretas, denominado vértice do ângulo. As semirretas OA e OB, denominadas lados do ângulo. Para identificar esse ângulo, utilizamos a notação AOB, com acento circunflexo no O. Os ângulos podem ser classificados conforme suas medidas. Vamos rever nos quadros a seguir essas classificações. O ângulo nulo mede 0 graus, o ângulo de meia volta ou ângulo raso mede 180 graus, o ângulo de uma volta mede 360 graus, o ângulo reto mede 90 graus, o ângulo agudo ele é menor do que 90 graus, ele mede entre 0 e 90 graus, e o ângulo obtuso, que é menor do que 180 graus e maior do que 90 graus, ele mede entre 90 graus e 180 graus. Vamos conhecer o que são ângulos adjacentes. Vamos relembrar dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado comum são denominados ângulos consecutivos. Na figura a seguir, AOB e BOC são consecutivos. Eles têm em comum apenas um lado OB, não tendo pontos internos comuns. Aí você observa a figura com essas características. Dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são denominados ângulos adjacentes. Então, em nosso exemplo, AOB e BOC são adjacentes. Agora vamos saber o que é a bissetriz de um ângulo. Seja o ângulo AOB da figura e medida AOB igual a 50 graus. A partir do vértice O, traçamos OP, que divide AOB em dois ângulos adjacentes de mesma medida. AOP, damos o nome de bissetriz de AOB. Observe, aí você vê na figura, quando ele traça a reta OP e divide o ângulo em dois ângulos iguais, ou seja, dois ângulos congruentes. Então, bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem no vértice desse ângulo que determina, com seus lados, dois ângulos adjacentes congruentes, ou seja, iguais. Agora vamos entender o que são ângulos complementares e suplementares. Ângulos complementares. Dois ângulos adjacentes são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Na figura a seguir, AOB e BOC são adjacentes e complementares, e cada ângulo é chamado de complemento do outro. Aí você vê a figura, nota-se que a soma dos dois ângulos é igual a 90 graus. Assim, se a medida AOB for igual a x, a medida de seu complemento BOC será 90 graus menos x. E agora os ângulos suplementares. Dois ângulos adjacentes são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Na figura a seguir, AOB e BOC são adjacentes e suplementares, e cada ângulo é chamado de suplemento do outro. Aí na figura você vê que a soma dos dois ângulos é igual a 180 graus. Dessa forma, se a medida AOB for igual a x, a medida de seu suplemento BOC será igual a 180 graus menos x. Por último, vamos entender o que são ângulos opostos pelo vértice. Consideremos duas retas RS que se cruzam em um único ponto V, formando quatro ângulos de medidas A, X, B e Y, conforme mostra a figura a seguir. Os ângulos de medida x e y são chamados ângulos opostos pelo vértice, OPV. Também são opostos pelo vértice os ângulos de medida A e B. Como demonstra aí na figura, você vê aí que um fica de um lado e outro do outro e eles são de medidas iguais. Se você usar um transferidor, verá que os dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Então, sabendo dessas informações, vamos aplicá-las para resolver as nossas atividades. Espero aí a devolução de vocês, bons estudos e até a próxima.